Betina vanango pete Porém do ganhei mãe caga Nyawa kisiwa shitu awarana Tana no kata upiatima Nye manatanu Navu iku angka Pora pora cakema
quiriari te kuashito un supurara siwa wakatata Muruna moya tachi mechi irapaka urimite setakua Gecha ingoe narui supi akuite atariguikua Na vai cruzeiro te petreinai Yunukata Yarakarupi Tamak moeru kumeku pora Nanita piu ikarana Tua suepi Bonhuretano vai kumani pameneku Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada Brasil Oi, bom dia a todos e todas e todes. Está começando o 16º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para a mesa Desafios do Controle Social da Segurança Pública. Eu sou Jennifer, eu sou repórter da Ponte Jornalismo, um site independente que cobre segurança pública e sistema de justiça com foco em direitos humanos. Queria agradecer ao Fórum pela participação, pelo convite por estar participando, é a primeira vez que eu participo. E hoje a gente vai estar conversando sobre esse tema super importante com 3 pessoas aqui que atuam em diversas frentes de trabalho em diferentes estados do Brasil. Então, a gente tem aqui hoje a Edna Jatobá, do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, o Tainan de Medeiros, que é do coletivo Papo Reto, e a Marisa Pfefferman, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Então, de início, gostaria de pedir para que eles se apresentassem, contassem um pouco sobre o trabalho que eles exercem nesse desafio que é esse tema. Então, eu queria pedir, por favor, para a Edna começar, e aí vocês que estiverem nos assistindo podem enviar perguntas enquanto está acontecendo a mesa, que a gente vai estar, depois das falas, trazendo as questões de vocês para que os nossos convidados respondam. Então, muito obrigada a todos que estão aqui presentes, obrigada, Edna, Marisa e Tainan. Então, vamos lá, Edna, pode começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marisa, Jennifer, Tainan. Bom dia, equipe técnica que acolheu a gente aqui nessa chegada, todo mundo que está assistindo. Agradecer ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo convite. Discutir controle social é sempre muito, muito difícil, né? A gente vê uma discussão sobre controle social, ainda mais na segurança pública. É tão difícil ver uma discussão como essa, como exercer o controle social na segurança pública. São poucas as oportunidades. Então, queria me apresentar. O meu nome é Edna Jatobá. Eu sou coordenadora executiva do GAJOP, que é o Gabinete de Assessorias Jurídicas Organizações Populares, que funciona aqui em Recife, no estado de Pernambuco. E o GAJOP, ele compõe o Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco e o Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, que é exatamente uma iniciativa da sociedade civil que, não conseguindo fazer o controle social da segurança pública pelas vias pensadas na Constituição, né, pelas vias a partir das conferências e dos conselhos, a gente se organizou para fazer esse controle social de maneira popular, pensando que a segurança pública ela precisa ser um tema que está no cotidiano da população, não só a partir daquela visão técnica, daquela visão que tenta excluir a população do debate, mas essa discussão ela precisa acontecer envolvendo fundamentalmente quem está na ponta e quem vive com a situação de insegurança, e estamos falando ainda de estados do Nordeste que têm puxado para o bem ou para o mal, ou para cima ou para baixo, o número de mortes violentas intencionais
no país. Então, a gente se constituiu dessa forma, todos os estados, a gente dialoga com todos os estados do Nordeste, alguns desses estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Bahia, já têm os fóruns estaduais, que são os fóruns populares de segurança pública, os estaduais, inclusive realizamos uma conferência no final de 2019, totalmente autônoma e construída pela sociedade civil, e estados como Piauí, Maranhão, Sergipe e Paraíba, eles estão também em diálogo conosco. Alguns desses estados, esses estados que eu falei por último, eles não possuem um fórum popular em funcionamento, mas existe uma rica discussão nos estados sobre segurança pública que, de alguma maneira, está ligada também com esses outros estados que já deram esse passo para discutir segurança pública de maneira popular. Então, a gente vem falar um pouquinho dessa experiência desafiadora, que é fazer o controle social da segurança pública a partir das ferramentas que a gente tem e priorizando o protagonismo das pessoas que estão nas comunidades, sejam elas organizadas em pequenas organizações comunitárias, sejam elas mesmo pessoas que queiram participar da discussão de segurança e não estejam ligadas necessariamente a nenhum grupo. Na experiência que a gente teve da realização da conferência, a gente fez pré-conferências em ligas de dominó, em clubes de futebol comunitário, dentro das igrejas, dentro da casa das pessoas, a gente fez isso dentro de terreiros, ao ar livre. Então, a gente fez um movimento mesmo para que a população entendesse a necessidade de pensar a segurança a partir de um outro olhar, que não seja esse olhar técnico de quem está fazendo essa gestão por trás dos gabinetes. Então, é com esse ânimo, né, com essa discussão vinda e construída no Nordeste, que a gente participa hoje com vocês dessa mesa. Obrigada. Seguindo aqui, então, Tainan, você consegue falar? Consigo, de boa. Opa! Estava ligando aqui o microfone. Bom, gente, prazer. Meu nome é Tainan de Medeiros, sou do Coletivo Papo Reto, sou um dos diretores do Coletivo Papo Reto. O Coletivo Papo Reto, hoje em dia, é uma ONG, tem uns 2 anos já que a gente conseguiu tirar a CNPJ e se estruturar nesse meio jurídico, contábil, que é um baita desafio para quem vem de onde nós viemos, né? A gente atua no Complexo do Alemão e Penha, né? O Complexo do Alemão é um complexo de favelas que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro conhecido, esse de praia, de Copacabana, Ipanema, isso fica na zona sul. Do outro lado, zona norte, onde fica Penha, Bom Sucesso, o Complexo da Maré, o Complexo do Alemão, Jacaré, Manguinhos, e tantos outros bairros também. Então, nós estamos ali, nessas 2 favelas que são conectadas pela Serra da Misericórdia. Então, é bem comum quando uma coisa acontece na Penha ou na Vila Cruzeiro, né, que fica também, é uma das favelas que compõem o Complexo da Penha. Muitas vezes há uma confusão se o que aconteceu ali foi no Complexo Alemão ou se foi na Penha, né? Às vezes foi até os 2, porque é justamente a interseção. Então, por exemplo, essa chacina que aconteceu agora, teve uma chacina no Alemão e teve uma na Vila Cruzeiro, mas teve mortos no Alemão também, né? Tivemos 3 chacinas agora num intervalo de menos de 3 meses. E é nesse campo que a gente atua também no Coletivo Papo Reto. A gente está desde 2014 trabalhando, fazendo denúncia de violência de Estado. Então, em 2014, 2015, a gente fazia um negócio bem louco, que era a gente ia nas operações policiais, filmar as operações policiais. Dessa forma, pegar algum tipo de violação, ou impedir que as violações acontecessem, né? E a gente conseguiu bastante coisa nesse sentido, usando sempre a câmera como uma ferramenta de combate a esse tipo de violação. De lá para cá, a gente entrou em várias outras ações, né? A gente conseguiu muitas vitórias também, inúmeras derrotas, porque trabalhar com direitos humanos significa, na verdade, ter 10% de sucesso quando tem, né?
Mas nesse meio campo a gente também construiu oficinas sobre como fazer o que a gente faz, ensinar outras pessoas a fazer esse tipo de vídeo, fazer tudo isso em segurança, porque foram coisas que foi aprendendo, aprendendo jurídico, de que a gente precisa aprender para conversar com o policial, para tirar, às vezes, um jovem de uma situação dessa. A gente começou a levantar dados também, assim, semelhante ao que a Edna disse, a Edna Jatobá, achei interessantíssimo toda a proposta. E a gente também vê uma necessidade também de um monitoramento também dessas ações, então a gente já fez alguns levantamentos de dados, tipo, quantos dias no Complexo do Alemão ao longo de um ano a gente teve tiro. E assim, os dados são sempre alarmantes. 80% dos dias, por exemplo. Tinha meses que era 100% no mês. E sempre a gente identificava que o tiroteio ele se intensificava quando começava o período letivo. Era uma outra coisa que a gente percebia ali também, que o morador sempre falava, mas no momento que a gente pegou o papel e a caneta e começou a anotar, a gente conseguiu ter evidências mais fortes e consistentes disso. E, além das oficinas, a gente agora está com um espaço novo no Complexo do Alemão. A gente está focando bastante na educação também. É uma coisa que a gente quer ser marcado também. A gente quer que o coletivo Papo Reto ele não seja só marcado pela galera que compra treta com o Estado. A gente quer também chegar nessa parte da educação e tudo mais. Né? A gente está oferecendo vários cursos com bolsas também. E, claro, ano que passado, os últimos anos, como a maioria dos coletivos aí do Brasil afora, a gente focou muito forte nessa questão da fome, que agora é uma coisa que a gente está trabalhando também com bastante força, de arrecadação e distribuição de cesta básica, de alimentação, e às vezes de itens tão básicos quanto, né? Às vezes remédio, enfim, roupas, isso é bem comum. É isso, gente. Ao longo da conversa aqui, a gente vai conversando mais, vai explicando mais o que o Papo Reto faz. Obrigada, Tainá. Marisa? Bom dia para todos, todas, todes. Uma honra estar aqui com a Jennifer, com a Edna, com a Tainá. Agradeço o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em especial a Samira, que no cotidiano tentamos resgatar e ressignificar algumas coisas. É incrível, estou olhando eu super agasalhada, a Edna totalmente de camiseta, o Tainá também. Quer dizer, nós temos tantas desigualdades, tantas diferenças e tanta igualdade nessa violência do Estado, né? Um Estado racista, um Estado classista, um Estado que se propõe ser cordial, mas que, na verdade, faz com que a gente se junte nessa perspectiva. A rede de proteção ela é um movimento social, não é uma ONG, é uma perspectiva de buscar um trabalho em rede e ocorre aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem como perspectiva o poder popular, e nesse sentido a gente pensa que a forma que a gente encontrou para conversar com os territórios, quer dizer, os articuladores que já existem, é por essa lógica da violência. E por quê? Porque na sociedade que a gente vive, nesse momento histórico, o Estado penal é a única forma que o Estado tem aparecido nos territórios. E essa relação, ela é muito forte. Nós estamos falando, não preciso nem falar da Edna, da Tainá, mas assim, eu sou psicóloga de formação, eu sou articuladora, nós não temos hierarquia, então eu sou uma das articuladoras, eu sou daqui da UEST. Quando a gente entra nos territórios, a primeira coisa que a gente vê, quando a gente está no território, é medo e insegurança. Para que a gente possa minimamente pensar em qualquer poder popular, a gente tem que transformar esse medo em confiança. E é nesse sentido que a gente tem essa perspectiva, né? Na verdade, todos nós somos militantes há muito tempo, só em 2017 a gente resolveu pôr em prática essa perspectiva. Hoje nós somos cerca de 60 articuladores no estado de São Paulo, e o objetivo é tanto trabalhar com uma perspectiva de tentar entender, de fazer formação em direitos humanos, de poder... Nós estamos trabalhando com a questão dos egressos, quer dizer, estamos trabalhando em rede, pensando justamente que esse Estado ele é muito radical no sentido de tentar nos furar e nos matar. Então, nós consideramos que é a rede que faz com que a gente minimamente faça com que essas transgressões, apesar de serem imensas, minimizem.
Então, na verdade, o nosso trabalho ele é na perspectiva de trabalhar junto com os territórios, junto com os trabalhos que já existem no território, com os coletivos existentes, mas nós temos articuladores. E é esses articuladores que, nessa perspectiva antiproibicionista, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, vamos ressignificar essa lógica da invisibilidade. Então, a partir dessa situação que nós conhecemos os casos, é importante quando a Ed e a Tainá vão trazendo, quer dizer, são problemáticas muito parecidas, que, na verdade, existe um silenciamento. E esse silenciamento deixa de existir a partir do momento que você tem alguém que possa ressignificar essa história. Então, a partir dessa relação com os territórios, que a gente tem feito um trabalho de acompanhamento de casos, né? Então, a gente trabalha com tortura, a gente trabalha com a violência do Estado, né? A gente trabalha com tortura, prisão forjadas e execuções. E é interessante porque a perspectiva é que essas pessoas que passem, não a ponte, né, Jennifer, mas essa mídia hegemônica que culpabiliza, criminaliza, faz com que se tenha uma ideia da política, da segurança pública como algo bom, você consegue ressignificar essa história e essas pessoas passam também a fazer parte da rede que se enredar. Para isso, né, nós temos um grupo de apoiadores, né, todo mundo voluntário, que é um grupo de advogados, né, que tem a perspectiva de poder acompanhar esse processo. A rede não se propõe a fazer um trabalho de substituição do Estado, simplesmente trabalha num vácuo que existe, né? A Defensoria não trabalha no momento da investigação, no território, não existe nada, a não ser a polícia, né? Polícia Militar e Polícia Civil, que vão fazer esse processo, então a gente vai acompanhar desde esse processo, desde o início, né? E na delegacia, ainda na corregedoria, poder acompanhar essa família que muitas vezes nem considera que isso é possível. Junto com isso, a primeira coisa que a gente faz é justamente fazer o contato com essa família e essa perspectiva de considerar a investigação defensiva como possibilidade mínima dessas famílias poderem, mas depois a gente vai explicar melhor como que a gente faz e como que a gente pensa nesse controle popular. Eu sou psicóloga e outro trabalho que a gente faz, a gente tem grupos de familiares de presos, né? E grupos de familiares de meninos que foram executados pelo Estado. Então, o primeiro chama Escuta Liberta e o segundo chama Acolher. E é nessa perspectiva que eu acho que não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas assim, que a gente vai resgatando essa lógica de ressignificar esse processo. E a partir daí a gente tem uma incidência política, tanto no Ministério Público, na Defensoria Pública, na ouvidoria, no sentido, como a Edna falou, de que as coisas não fiquem invisibilizadas. Mas eu acho que é um processo que a gente vai conversando e falando um pouco dessa experiência, a partir do que a gente considera o poder popular ou o controle social, principalmente considerando que segurança pública não pode ser uma política dissociada das outras políticas. Se a gente considera que a gente tem que pensar saúde, educação e transporte, cultura, como uma forma de criminalizar essa população. Obrigada, Marisa. Vocês trouxeram bastante essa questão de se aproximar com as pessoas, trazer uma perspectiva de proporcionar o conhecimento a direitos que essas pessoas têm. De que forma vocês entendem essa palavra controle social? O que é o controle social que se faz na segurança pública, né? Como vocês explicam para as pessoas o que depende delas para poder ter esse conhecimento a respeito desse tema? Porque quando a gente traz, é um tema muito abrangente, sei lá, se eu vou falar com qualquer pessoa, talvez ela não entenda o que é isso, né? Então, como trazer essa perspectiva de segurança pública e controle social para quem muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, de que, como a Marisa falou, vê o Estado geralmente por meio das forças de segurança ocupando seu território,
E o que o próprio Tainan também falou, de que discutir direitos humanos muitas vezes é 10% de retorno e 90% de desafio, né? Eu começo, Jennifer? Pode ser, pode ser. Tá, então, na verdade, eu acho que é um movimento inverso, sabe? As pessoas que estão nos explicando como elas querem que a segurança pública seja tratada nos seus territórios. Elas já estão bem exaustas desse movimento, assim, de que apenas uma cúpula e uma tecnocracia e um grupo gestor domina o tema da segurança e sabe o que é melhor para elas. Então, um pouco, pelo menos a gente surge um pouco nesse incômodo, porque as pessoas, elas querem, o que elas querem já tem um projeto, não está escrito em nenhum lugar, não está sistematizado, não é levado em conta nos programas de governo, não é levado em conta para quem faz a gestão da segurança pública, mas elas querem segurança. Elas querem uma polícia que proteja, não uma polícia que mate. Elas querem uma polícia que não seja racista nos seus territórios. Ela quer que o projeto de segurança ele seja materializado no seu cotidiano, que é uma coisa muito simples. Então, essas pessoas que elas fazem é o movimento inverso, não é a gente que traduz nada para elas que traduzem, né, para a gente e para a gestão o que elas pensam por segurança pública. E aí esse incômodo para a gente aqui do Nordeste, ele surgiu muito em 2017. 2017 foi quando teve aquele boom, né, aquela explosão de homicídios aqui no Nordeste especialmente, Ceará, Bahia e Pernambuco, bem nessa pegada. E as pessoas estavam cansadas e queriam expressar de alguma forma como aquilo tudo só tem rebatimento no cotidiano delas, porque temos especificidades, quando a Maísa colocou que ela está toda agasalhada lá em São Paulo e a gente está aqui, pelo menos aqui, amanheceu frio, mas já está esquentando, a gente também tem outros tipos de especificidade no campo da segurança. No Rio de Janeiro, o Tainan falou a quantidade de tiroteios e como eles são contínuos, né, em determinados territórios. Aqui em Pernambuco, em Recife, na região metropolitana, está aí o Instituto Fogo Cruzado contribuindo para isso, mostra que se gasta muito menos bala, mas tem um número, pelo menos na região metropolitana, às vezes maior de mortes do que no Rio de Janeiro. Né? São as pessoas marcadas para morrer. Então, todas essas especificidades elas vão aparecendo no trabalho que a Marisa faz lá, que o coletivo Papo Reto, que o Fórum faz nos estados do Nordeste. Então, a gente tem que ter isso em mente. Segundo, as pessoas não entendem como funciona o controle social e institucional da política de segurança pública. E não entendem porque ele não existe. Só por isso que elas não entendem. A gente só teve uma conferência, lá em 2009, uma conferência nacional de segurança pública. Todo mundo teve várias conferências, saúde, educação, veja aí o SUS, para o bem ou para o mal, mais para o bem, é a política de saúde que tem que dar retaguarda para todo mundo, para toda a população. A assistência social, que já tem também o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Agora, a segurança pública, apesar de ter um SUSP, a gente não pode dizer que esse SUSP ele foi produto, resultado de um projeto popular levado em consideração dentro das propostas. Ele foi uma coisa meio de cima para baixo, não de baixo para cima, justamente porque contraria essa lógica de entender como funciona a segurança na cabeça das pessoas que passam por isso lá na ponta. Então, dito isso, as pessoas tinham a necessidade de conhecer esses espaços de controle social para fazê-lo de maneira mais rigorosa, não apenas pontual, a partir de casos emblemáticos e com essa, às vezes, pouca força. A gente luta tanto, mas a gente consegue mudar pouco as coisas, porque a gente não tem esse controle social mais na institucionalidade. A gente faz, né, na força, na força do ódio, muitas vezes, infelizmente. E aí, a luta para conseguir consolidar esses espaços, ela ainda não conseguiu ser uma luta eficaz, ela não conseguiu atingir os seus objetivos. A gente chegou a ter um Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP, que era tripartite, que ele não era paritário, ele inclusive desequilibrava para o lado da sociedade, porque era 30% sociedade, 30% trabalhadores da segurança, que já dão 60%, e 40% gestão. Então, ele tinha muitas representações da sociedade civil, dos trabalhadores, e depois de 2018, o que é que a gente viu? Um conselho que ele funciona virtualmente,
que ele, de 2018 para cá, deve ter tido 4, 5 reuniões, não sei, que só são 2 ou 3 representações da sociedade civil, que não é mais deliberativa, é só consultivo, não sei o que se discute lá. E aí, isso também reflete na luta das organizações e movimentos sociais que queriam fazer um controle social mais assertivo nos seus estados. Enquanto a gente estava aqui com um procedimento do Ministério Público, querendo que um conselho em Pernambuco existisse nos moldes do Conselho Nacional antigo, chega esse aí e acaba com tudo. Aí o governo daqui de Pernambuco ainda diz assim, agora vamos fazer um conselho. Meio que assim, agora nos interessa, porque não tem participação da sociedade civil, porque ele não é deliberativo, porque vocês vão ficar falando, e a gente ouve se quiser. E aí ainda tem uma especificidade no Nordeste, que é conviver com esse paradoxo de termos governos ditos de esquerda, e que implementam uma segurança pública muito alinhada aos princípios e diretrizes da direita, do racismo, do fascismo e etc. Então, como é que... esse é mais um desafio de fazer controle social, entende? Na Bahia, em Pernambuco, no Ceará. E aí a gente precisa sempre pensar como a gente vai estruturar isso. Porque uma coisa é o seguinte, a gente precisa pensar o controle social da política de segurança no âmbito do Poder Executivo, né? Tanto no federal como nos estados, nos municípios também, mas a gente precisa ter um olhar do controle social da segurança pública também para o judiciário, porque é lá que são referendadas muitas dessas questões que incomodam hoje, como, por exemplo, a situação da letalidade policial. O Ministério Público ele tem sido absolutamente omisso no seu papel de exercer o controle externo da atividade policial. Aí quer que se faça como? Que sejam os familiares e que sejam as mães e os pais das pessoas que perderam os seus filhos e filhas e parentes a fazer sozinhos o controle social, o controle da polícia. Não, isso é atividade do Ministério Público. Né? A gente também precisa entender, dar um passo atrás e observar que segurança também não é só polícia. A gente não quer ficar fazendo só o controle externo, só estimulando o Ministério Público a cumprir o seu papel, exercer o controle externo da atividade policial. Mas a gente também tem que refletir sobre orçamento, sobre o plano de segurança, sobre as prioridades para a construção de um plano de segurança nos municípios e nos estados, no investimento para a prevenção, numa política de segurança que seja transversal e articulada com outros direitos como saúde, educação, moradia, lazer, trabalho e etc., acesso à renda e lá vai. Porque se a gente fica pensando que segurança é só polícia e pensando que a gente exercendo o controle social, só focando na polícia, a gente vai resolver, não vai, porque a gente tem embasado nesse projeto de morte, a gente tem os pilares do racismo, do machismo, né, do patriarcado que eles estão, e da desigualdade que eles estão estruturando a maneira como é feita a segurança pública em todo o nosso território. Então, a gente precisa fazer um controle social observando isso tudo, e como é que isso tudo se articula para que a gente tenha uma política de segurança pública decente, com um mínimo de dignidade, e que seja uma política de segurança pública construída também pelas pessoas, porque a sociedade civil está fazendo o seu papel. Se não fosse o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente não saberia, não teria o retrato da segurança e da letalidade no país. Quem faz isso é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir dos anuários. Se não fosse o coletivo Papo Reto, lá no Alemão, lá no Rio de Janeiro, não se tinha controle sobre as operações policiais, e eles fazem isso com um risco enorme. Né? Se não fosse os fóruns populares de segurança pública, muitos retrocessos já tinham sido implementados sobre esse discurso de que estamos fazendo política de esquerda e na segurança também. Então, a sociedade civil tem se organizado também na produção cidadã de dados, a exemplo do Instituto Fogo Cruzado, a exemplo da rede de observatórios de segurança, que tem atuação em 8 estados, boa parte deles, estados do Nordeste. As organizações da sociedade civil, o Gajop, ele também contribui para o monitoramento da violência letal a partir de uma planilha independente no estado de Pernambuco. Então, a gente tem se desdobrado para fazer produção independente de dados, para fazer monitoramento e avaliação independente da política de segurança. Só que isso não precisa ser assim, não deve ser assim. A gente está fazendo isso dessa maneira porque é o meio que nós temos. Mas a gente precisa
também ter uma retaguarda institucional para que a nossa voz ela seja ouvida e ela tenha também um espaço para se transformar em lei, para se transformar em controle, para se transformar em sanção, muitas vezes, para se transformar como parte de um modelo revolucionário de uma política de segurança, onde a segurança seja o foco e não a morte e a letalidade seja o foco. Bem, eu vou parando por aqui, porque ainda tem os companheiros para falar e a gente ainda tem um espacinho para receber as perguntas, né? Obrigada por hora. Obrigada, Edna. Até o Hélio aqui que está nos assistindo concordou contigo dizendo, né, que até mesmo porque essa cúpula normalmente vive bem distante da realidade da maioria da população. Então, seguindo aqui, Tainã, por gentileza. Salve, gente. Nossa, acho que a Edna completou quase tudo aí que a gente precisava ouvir. Eu mesmo fiz várias anotações aqui, ela trouxe muita luz sobre essa pergunta, que é uma pergunta que eu acredito que, de fato, a primeira coisa que a gente tem que pensar e refletir foi exatamente o que ela disse, né? A gente não vai explicar para ninguém sobre isso, né? Eu sempre converso muito isso no Complexo do Alemão, no coletivo Papo Reto. As pessoas escutam muito pouco a favela, né? E muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de ativista, às vezes a gente pode cair nesse lugar também, porque a gente está em contato com um monte de ativista daqui, ativista dali, a gente está entrando na universidade, está falando nesses espaços acadêmicos, conversa com autoridades, e a gente muitas vezes se acha que está num lugar de chegar ali e traduzir. E não é assim. A gente está fazendo o que a gente faz justamente porque as pessoas não ouvem a favela, né? Então a gente tem que descer muitas vezes, né, o tempo todo e ouvir o que a população está dizendo ali. E quando a gente desce desse lugar para ouvir o que esse pessoal entende, o que a favela entende sobre segurança pública, entende sobre controle social, a gente vai entender que a favela é nada mais, nada menos do que a pista tem direito. Né? Não sei como é que chamam aí nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, a gente chama o que não é da favela, a gente chama de pista. Né? Então, o que a pista tem direito, a gente também quer. Né? Eu me lembro muito, tem uma imagem na minha cabeça que representa muito isso. Nos anos 90, minha tia, como quase todas as mulheres da minha família, trabalham como doméstica, e ela tinha o sonho de ter um barzinho de canto. Porque todas as novelas dos anos 90 a pessoa chegava, rica, chegava lá e tinha um barzinho de canto, tomava aquele uísque e tal, minha tia achava aquilo super chique, e na casa da patroa dela também tinha um barzinho de canto. Então, um dia ela conseguiu ter aquele barzinho de canto. Só que teve um deslizamento, levou a casa dela, levou tudo, inclusive o barzinho de canto. Acho que isso é muito representativo. Né? A minha tia querendo ter aquele pouquinho de coisa que a pista também tem direito, aquele pouquinho de conforto que a pista também tem direito, mas a realidade ainda era. Precisamos de saneamento básico nessa favela, porque a chuvinha vai ter um deslizamento, vai levar todas as suas coisas, né? Então, muita coisa ali foi sendo construída. Estou pegando o exemplo da minha família, mas muito do discurso da minha família foi sendo construído nesse sentido também, de ir para a rua e falar, poxa, quero saneamento básico também, quero segurança, quero um monte de coisa. Né? E pensando no Complexo do Alemão, lembrando que aqui são várias favelas diferentes, várias realidades diferentes. Aqui, o Rio de Janeiro tem muitas facções diferentes, né? E essas facções elas trabalham com lógicas muito diferentes. Tem algumas que têm mais guerra, tem outras que são mais de negociação, tem outras que negociam tanto com o Estado, que estão dentro do Estado, logo não tem operação nenhuma ali dentro, e aí eu estou falando necessariamente das milícias do Rio de Janeiro. A gente tem vereador que é miliciano, a gente tem deputado que é miliciano, tudo indica que o nosso governador também seja, e tudo indica também que o presidente da República tem envolvimento com essas milícias também, ou seja, a galera que não vai ter tiroteio ali, não vai ter tiroteio. Então, quando você pergunta ao pessoal que mora nesse território o que eles acham sobre segurança pública e controle social, eles vão dar uma resposta completamente diferente de quem mora no Complexo Alemão, que é uma realidade que tem tiroteio o tempo todo, porque é de uma facção criminosa que os conchavos são diferentes. Não vou dizer que não tem conchavo com o governo, porque são diferentes os acordos, né? Mas quem mora ali no Complexo Alemão apenas quer uma realidade de sossego, sem tiroteio, sem um helicóptero blindado sobrevoando a casa e dando um tiro de cima para o alto, de cima para baixo. Se fosse já a polícia e os varejistas de drogas ali embaixo trocando um tiro, já seria horrível, já seria muito ruim.
Mas a gente tem também essa realidade do caveirão de cima mandando tiro para baixo, né? Então, o que a população do Complexo do Alemão quer? Muitas vezes, não é nenhuma polícia mais humana, não é nenhuma polícia que eu respeite, não é isso. Às vezes, é o fim da polícia. Às vezes, é até isso. Simplesmente não quer polícia, porque polícia é sinônimo do controle da sua vida, do controle do seu comércio, o controle do seu corpo, em qualquer lugar que o corpo negro esteja. Não só dentro do Complexo do Alemão, mas vai pegar um ônibus ir para a praia. Aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa chamada Projeto Verão. A gente, eu achei interessante, falou essa diferença como a gente está vestido, que é aqui no Rio de Janeiro tem um tempo um pouco chuvoso, tá naquele meio clima, meio calor, meio frio, mas semana passada estava um calor infernal e a galera foi para a praia, daqui a pouco está o verão aí, e no verão a favela vai em massa para a praia, como eu disse aqui, né? A zona sul do Rio de Janeiro, onde nessas praias, é um determinado território, Zona Norte está em outro território. Zona Sul também tem favelas, né? Mas o pessoal não precisa enfrentar transporte para chegar na praia. E aí aqui a gente tem o plano verão. As polícias ficam paradas nos lugares onde esses ônibus vão, né? E para e desce, imagina, e adivinha quais são os tipos de corpos que ela repara. Os corpos dos negros, são os corpos favelados, são corpos, o governador já disse isso, você está sem identidade, é um suspeito. Gente, eu sempre faço essa enquete em todos os lugares que eu vou, sabe? E pergunto quem é que está com identidade no bolso. Só favelado levanta a mão. Só preto favelado levanta a mão. Porque é quem tem medo de morrer como indigente. Eu tenho esse medo desde pequeno. A classe média, branca, rica, ela não anda com seus documentos. É muito bizarro isso. Tem amigos que trabalham em hospital, trabalham em clínica, e o tempo todo a treta é lá, tipo, preciso da sua identidade. E a pessoa não tem a sua identidade. Quem anda com identidade é só pobre, preto, favelado. Isso quando não anda com carteira de trabalho, para provar que é trabalhador, carteira de estudante, para provar que é estudante. Então, refletindo um pouquinho sobre, já para terminar aqui também, porque eu também quero ouvir as outras falas, falar o que é segurança pública e o que é controle social, é apenas escutar a galera de favela, cada um tem uma resposta muito diferente entre si, né? São realidades diferentes. Se você for no Complexo a Maré tem todas as facções criminosas, eu acho que talvez seja a única favela que tem todas, o Complexo Alemão é apenas uma, e ali, em cada esquina vai ser uma resposta diferente, né? É isso, uma resposta bastante complexa. Eu anotei um monte de coisa aqui que eu queria falar depois, mas eu também quero, como eu disse, o exercício de ouvir também é importante. Valeu. Obrigada, Tainá. Marisa? Então, é legal ficar, a Edna já trouxe bastante coisa, o Tainá também. Eu vou trazer uma outra perspectiva, quer dizer, concordo plenamente com o que vocês estão trazendo, mas eu estou trazendo uma perspectiva de até chegar aí, né, Edna? Até chegar na participação, que é uma preocupação muito grande nossa. Eles sabem, sim, eu acho que quando a gente está no território, mais do que quem vive essa situação sabe, mas também nós temos certeza, tem até a pergunta das redes, o quanto que a mídia, o quanto que elas vão introjetando esse discurso hegemônico, né? E isso daí é uma questão complicada. Como é que a gente ressignifica essas ideias de que eles não são culpados, de que eles não devem ser criminalizados, que a regra é isso mesmo? Então, essa perspectiva de uma construção contínua que implica em ressignificar essa lógica, eu acho que também é a possibilidade da construção do controle social e do poder popular, porque, sim, eles sabem, sim, mas eu acho que tem uma questão, o quanto que eles vão reforçando o discurso hegemônico em alguns momentos. A gente tem um cuidado muito grande de a cada execução, de a cada prisão forjada, a gente anda no território. A gente faz um movimento território, e a Jennifer tem acompanhado isso, né? No sentido de como uma população que também criminaliza, porque, na verdade, existe um discurso hegemônico que, na verdade, sim, elas não querem mais essa polícia racista, essa polícia ser segregadora, mas, ainda assim, quem, por acaso, vive essa situação é criminalizada por muitos dos moradores. Então, essa possibilidade de você andar no território, de você ocupar um espaço, de mães de meninos que foram forjados poderem falar no microfone, utilizando até muitas vezes o discurso de uma igreja pentecostal, no sentido de dizer essa outra lógica. É importante ressignificar o que significa essa guerra às drogas, é importante que a gente possa, junto com eles,
compreender o que significa essa perspectiva do racismo, porque é no território que as coisas que tem, como vocês mesmos trouxeram, essa contradição. Acho perfeita essa situação de que a gente tem que estar caminhando nos fóruns, acho super importante, mas eu acho que a gente da rede tem uma preocupação de que essas pessoas possam, não estou falando de lideranças, mas justamente essas pessoas que estão vivendo nessa cotidianidade, como é que elas lidam com isso? Porque, como eu trouxe anteriormente, quantas vezes que a gente vai na casa de uma pessoa e a pessoa fala, não, mas eu pensei que a polícia era só, quer dizer, reforçando a lógica de que bandido bom é bandido morto, ou coisas do tipo. Então, esse trabalho muito importante, esse trabalho grande, esse trabalho de poder pensar, a gente considera a importância. Quantas coisas nas escolas também, a gente tem feito muito trabalho de formação nas escolas, e você vê, acabei de ir numa escola lá na cidade de Tiradentes, onde a professora fala, se não está bom aqui, volta para a África. Então, todo esse processo de ressignificação, no momento político que a gente está vivendo, a gente considera que isso é controle popular. E é importante, então, essa é uma questão importante. Nós, inclusive, fizemos essa questão que vocês trouxeram, né, da importância de divulgar. A gente fez um movimento, a gente fez uma forma de denúncia, que é o Fala Quebrada, no sentido de que as pessoas pudessem denunciar. É um processo muito difícil, porque, de novo, a gente considera que a gente tem que estar no território para que essas coisas possam ser significadas. A partir do momento que essa pessoa vive essa experiência e essa família, né, ela aí sim passa a ser uma rede que vai ser articulando e vai ressignificar. Até porque, gente, não faltam leis, né? O que é a GCM? A GCM pode fazer, ela pode ser militarizada. Fora da abordagem que os policiais vão, está na Constituição. Então, na verdade, a grande questão é o que significa tantas leis que faltam, na verdade, da possibilidade dessas populações vulnerabilizadas por um Estado tão violento poderem ter acesso, poderem saber de que é isso, o que significa. Em cima disso que a gente considera que esse trabalho pequenininho, mas que reverte, como a gente colocou, né, em ações como, hoje a gente conseguiu, com apoio, depois de 4 anos, formar o GAESP daqui de São Paulo, que é o Controle Externo das Polícias, que, na verdade, ainda vai começar daqui um mês, e a gente considera que essas mães, essas famílias, esses 60 territórios que a gente tem trabalhado, essas famílias estão tensionando o Ministério Público no sentido de tentar entender o que significa isso. Então, essa possibilidade de trabalhar com eles, não de ensinar, mas de ressignificar e refletir de como que eles podem ser responsáveis pela produção de provas, como eles podem ser responsáveis por ressignificar essa loja no território, isso nos dá justamente a construção do poder popular, desse movimento que vai de encontro a todos os outros. Lógico que nós temos muitas coisas que a gente tem que aprender, né? Quando o Tainá fala de filmar e essas coisas. Mas nós estamos construindo, então a gente está fazendo oficinas para que essas pessoas possam ressignificar essa lógica. Nós consideramos que, por exemplo, se a gente não afastar os policiais que matam, a gente não consegue minimamente que essas populações deixam de ficar com medo. Eu acho que todo mundo sabe, vocês vivem isso como a gente. Um menino que é executado pela polícia, isso implica que toda a comunidade fica num sentido de muita insegurança. Os meninos passam a ser torturados, os meninos passam a ser presos, forjados. Então, tem algumas coisas que a gente considera que, se a gente não trabalhar, a gente não consegue pensar nesse controle popular, né? Então, assim, as instâncias, como você trouxe, eu nem preciso falar, né, que você já trouxe de um jeito bastante complexo, a gente só está
querendo trabalhar nessa questão de como que você mobiliza para que as pessoas possam entender o que é conselho. O conselho aqui é um espaço, eu não sei como que é nos outros espaços, é um espaço onde se propõe a uma segurança. E uma paz para quem? Uma paz para quem quer manter a sua propriedade. A gente pode aí ir continuando. Obrigada. Obrigada, Marisa. Chegaram aqui duas perguntas, que eu até vou condensar em uma, porque eu ia também fazer. E aí eu já trago uma situação, por exemplo, que o Tainan passou, porque duas perguntas aqui, né? Qual que é o papel das redes sociais hoje em dia para o controle da segurança pública? E se vocês acham que os ativistas que fazem o controle social correm risco na sua atividade? Aí eu vou lembrar que o Tainan, uns meses atrás, fazendo justamente as duas coisas, né? Com o celular na mão e monitorando uma situação de ocupação da polícia dentro do território do Complexo do Alemão, quase foi baleado enquanto fazia o registro, né? Então, como é que vocês entendem essas duas questões? Se o Tainan quiser responder primeiro, já que eu trouxe esse exemplo. Quais são as duas questões, Jennifer, por favor? Eu peguei só uma. Qual que é o papel das redes sociais hoje em dia para o controle da segurança pública e se vocês acham que os ativistas que fazem controle social correm risco na sua atividade, né? Como manter a segurança para fazer essa atividade? Tá. É importante lembrar que as redes sociais, elas são uma faca de gumes, né? Elas são um local que a gente pode usar para fazer ativismo e jogar muitas coisas na rede, mas é um local também onde nós somos muito monitorados também. Eu vou explicar já um pouco dessa história que a Jennifer trouxe, mas antes disso, né, e aí respondendo também a outra pergunta, a gente, das várias ameaças que a gente já recebeu várias, uma delas eu fui parado um policial que disse que me conhecia totalmente, e ele me conhecia pelas redes sociais, e ele falou, olha, pode revistar o Tainan, porque ele com certeza tem drogas, porque ele faz postagens a favor da legalização das drogas, né? Ou seja, ele me via ali. E não apenas isso aconteceu, como via acontecendo com vários outros amigos. Numa dessas também, eu descobri o nome dele, também fui lá investigá-lo, né, e descobri uma foto dele, de civil. Ele estava com uma camisa de time, se eu não me engano, acho que era do Flamengo, estava com um fuzil, e do lado estava escrito, aqui é TCP, porra. TCP, que é uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Esse policial estava trajado dessa forma. Obviamente, tirei print daquilo ali. Depois dessa primeira ameaça que foi feita, fui no Ministério Público. Na época, eu trabalhava com um projeto chamado Defesap. O Defesap ele foi um projeto de monitoramento externo também da polícia, aqui, onde a gente tinha um número de WhatsApp que a gente recebia denúncias de violência de Estado. As denúncias que a gente recebia tinham que ser necessariamente por vídeo, porque não dava para a gente investigar nada, no máximo o vídeo, a gente tem essa expertise de trabalhar com vídeo. Não era o projeto do Coletivo Papo Reto, era um projeto do Nossas, que é uma outra organização enorme, tem vários estados do Brasil, e a gente analisava esses vídeos, encaminhava para o Ministério Público. E ali era pressão em cima do Ministério Público. Aqui a gente também já teve um GAESP, foi falado aí agora, né, que foi justamente a ideia de monitorar a polícia. Foi extinto com o novo governo, não tem mais esse negócio. O próprio Ministério Público, que antigamente já não fazia nada, hoje em dia faz nada menos um. Lembrando que a gente tem uma DPF 635. Essa DPF 635, é a DPF, como a DPF das favelas, na qual o Coletivo Papo Reto é amigo da corte, também é peticionário também dessa DPF, diz que não pode ter operações militares nas favelas do Rio de Janeiro enquanto estiver acontecendo pandemia. E por que a gente pediu esse negócio? Porque aconteceu, mais de uma vez, a gente está com um caminhão parado na frente da favela, despejando as coisas, a polícia chegar, fala que aquilo ali era carga roubada, então a gente já está sempre com a nota fiscal, e ali no meio da situação, começou um tiroteio, a gente distribuindo cesta básica, começa ali um tiroteio, a polícia aponta para um lado e começa a mandar tiro. Assim, dane-se, a gente distribuindo ali a parada, né? Então, em torno dessa situação que nós vivemos e várias outras pessoas viveram, né, a gente começou a articular com esse negócio. E durante um tempo,
baixou bastante a letalidade no Rio de Janeiro, mas em seguida isso voltou de novo. E por que voltou? Acho que é essa que é a questão que a gente tem que fazer, e por que a polícia ela quer tanto fazer operação militar? Essa é uma questão. Porque o que a gente quer é que a polícia, a gente teve aqui, uma das coisas dessa DF é que tem uma audiência pública para discutir um plano de redução da letalidade policial. Nós fizemos aqui, quem fez isso foi o Ministério Público, fez de qualquer jeito, assim, enfim, isso é uma outra coisa que a gente pode falar a respeito disso. Mas uma das primeiras falas lá foi um cara defendendo lá a polícia e tudo mais, ele falando sobre o policial que quer ter o direito de folga dele, que tem o direito de férias dele e tal, e está sobrecarregado, e a gente compreende isso. E tudo que a gente quer é justamente que esse policial ele tire as férias dele, ele fique em casa, ele não vá para dentro da favela fazer operação militar. É tudo que a gente quer, é exatamente isso. Só que o porquê que insistem tanto em colocar esse policial dentro da favela tocando tiro? É porque é dinheiro, gente. Isso é grana. As favelas em que não tem operações militares são compradas pelo tráfico, são compradas pelo arrego. Isso é conhecido já há décadas. Se o STF chega e fala, olha, não pode ter operação militar, não tem arrego, por que eu vou pagar para você não invadir se agora tem uma coisa dizendo que você não pode invadir? E aí a polícia vai invadir de qualquer jeito para mostrar quem é que manda, para mostrar que o STF não manda em nada, para mostrar que os ativistas não mandam em nada, para mostrar que quem manda é esse governador aí, que é um governador totalmente fechado. Eu estou falando isso para dizer, para explicar também um pouco sobre, enfim, respondendo a pergunta, o papel das redes sociais e se a gente já foi colocado em risco. Olha só, o governador chama a gente de narcoativista. Chama a gente de narcoativista. É o governador, é o maior perigo que a gente tem hoje. Né? É o governador que está usando chacinas como uma política. Né? Ele começou no Jacaré, viu que essa questão, o fascismo ainda está muito forte no Brasil, então esse discurso de bandido bom, bandido morto, é um discurso que pega. Aí a chacina na Vila Cruzeiro, o que aconteceu? Ele não foi só com a Polícia do Estado, com a Polícia Rodoviária Federal. Como assim uma Polícia Rodoviária Federal? Tu está vigiando estrada, está vigiando divisa, o que está fazendo no Rio de Janeiro? É porque as mortes que caíram ali não caem só no colo dele, caem no colo do governo federal. Também é voto para esse governo federal também. Né? Então, por isso a rodoviária federal estava ali. Não tinha roubo de carga. Né? Geralmente é sobre isso, é roubo de carga. E eu estava lá nessa operação. Eu estava lá naquele momento. Do meu lado de um corpo, de um rapaz de aproximadamente uns 20 anos de idade, homem negro, com a cara dele. A cara dele estava com pó branco. Eu nunca vi aquilo. E olha que eu já vi muito corpo na minha vida. Né? Mas tinha um pó branco. Os moradores falaram que era cocaína. Esfregaram a cara do rapaz para comer cocaína. E depois as marcas que ele tinha de perfuração, aparentemente eram marcas de faca, que é uma coisa que a gente vê constantemente nessas operações. A gente vê muito isso no Complexo Alemão, no Complexo da Penha, marcas de faca. Ou seja, aquilo ali era um exemplo claro de que não era um auto de resistência. Aquilo ali foi uma execução com tortura. Estava ali, aquele corpo. Era só uma perícia subir que a gente ia conseguir provar aquele negócio. Por isso eu fiquei ali naquele local. Inocente da minha parte, porque eu nunca vi acontecendo uma perícia ali naquele território. Mas a gente insiste, porque lá embaixo tinha vereadora, tinha a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tinha uma porrada de jornalista. Eu falei, não, vamos fazer uma pressão lá, ver se consegue, pelo menos para esse corpo. Se a gente conseguir provar um, a gente consegue colocar em dúvida todos os outros. E aí vai nesse momento que aparece o BOP, que é o Batalhão de Polícia de Operações Especiais, aparece ali, começa uma boca entre ele e uma moradora. Eu estava filmando tudo isso, gente, eu filmo escondido, não dá para explicar um pouco aqui sobre a forma que a gente faz, mas para não me colocar em risco, porque se eu filmar que assim, colocando a câmera na cara, eu sou mais um alvo, né? Mas eu estava de longe, estava escondido, tentando apaziguar aquilo ali de qualquer forma. O policial, ele saiu, todos eles saíram, eram aproximadamente uns 20, saíram, um deles voltou de maneira totalmente gratuita e deu um tiro na minha direção. Pegou a menos de 30 centímetros da minha perna. Teria acertado aproximadamente meu joelho, se o tiro tivesse pego. Teve muita gente que discutiu se ele quisesse te acertar, ele te acertava. Ele não quis te acertar, quis só te dar um susto. Assim, ele conseguiu me dar um susto. Se era só me dar um susto, ele me deu um puta de um susto. Ele não precisava nem ter atirado em mim, porque tinha um corpo do meu lado com marca de tortura que provavelmente foram aqueles caras que fizeram. Ele não precisava daquele tiro em mim. O que ele queria ali não era apenas me assustar, era mostrar quem é que manda. Era mostrar que aquele território ali não é nosso, não é dos favelados de porra nenhuma. Aquele pedaço ali pertence àquela lógica
bélica de invasão e ocupação territorial. Muito disso também, e aí é uma outra discussão, e eu vou encerrando por aqui também, é uma discussão sobre invasão de milícias, porque muitas dessas operações, esses policiais que entram ali também são milicianos, né? A milícia no Rio de Janeiro, ela é feita por forças policiais. Eu lembrei aqui, eu fiz uma anotação, a Eldina falou sobre o governo de esquerda, que muitas vezes reproduz um governo lógicas de governo de direita. Bom, a gente está aqui, o Rio de Janeiro, quase todos os nossos governadores foram presos, né? Quase todos os nossos governadores aqui implementaram políticas públicas que, infelizmente, jogaram para vários outros estados do Brasil, que também sofreram com essa lógica, da ocupação militar do Exército, PP e várias coisas. Mas a gente tem agora um candidato que, historicamente, é de esquerda, né, que é o Marcelo Freixo, que a gente sempre foi da Comissão de Direitos Humanos, sempre teve junto, e que agora está fazendo alguns discursos que a gente olha assim e fala: qual foi, cara? Tu tá do nosso lado, sabe? E é a melhor opção para derrubar o Cláudio Castro e o bolsonarismo no Rio de Janeiro, que é onde nasce o bolsonarismo, nasce aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa aqui mostrar muita força para isso. E muitas vezes o discurso que ele vem fazendo, né, sobre guerra às drogas, tem gente que diz que foi tirado de contexto e tal, gente, não foi ele. Isso que mudou de ideia com relação à visão dele de política de guerra às drogas, né? Tudo isso a gente vê com muito receio, né? Mesmo o governo de esquerda, e claro, ok, vou apoiá-lo. Para tirar o Cláudio Castro também é importante, mas levanta muitas dúvidas sobre se a gente vai conseguir finalmente a paz e tranquilidade nas favelas, a mesma que a pista tem direito. Valeu, gente. Difícil, né, Tainá? Complicado. Edna, se quiser também responder, Marisa. Olha, eu acho que o protagonismo dessa resposta tem que ser Tainá mesmo, ele já colocou todos os aspectos, então eu queria só complementar com duas coisinhas. Uma, essa coisa da ameaça para os militantes que estão fazendo esse controle social mais do fronte, ele também não vem a partir só da polícia, né? Ele tem uma complexidade maior. O Tainá já colocou também setores da milícia, ou a milícia não tem setor, né? A milícia, a polícia. Nos estados do Nordeste também tem muita coisa das facções, não as facções. Entenda-se que as facções surgiram em outro território, mas vem ganhando muita força aqui nos estados do Nordeste e também é um fator que ameaça a vida de quem tenta, né, fazer alguma discussão sobre segurança. E eu não estou falando só do ponto de vista do esclarecimento de crimes, ou da reivindicação de perícia, ou da letalidade policial, mas lembrando que a gente tem um número que é diferente do Rio de Janeiro, de letalidade policial, que não se compara com o do Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, por exemplo, mas existem uma quantidade muito grande de homicídios praticados por grupos criminosos armados, né, por essa disputa mesmo, e esses grupos, eles também ameaçam muito quem tem se proposto nos territórios a discutir segurança, porque fazendo emergir essa discussão por segurança e controle social, ameaça os interesses desses grupos, né, desse domínio de território e desse jeito até meio imperialista de tentar firmar sua atividade criminosa. Então, é um caldeirão que vai para além da polícia e do Estado, infelizmente. Mas eu entendo super totalmente, até pela quantidade de pessoas que morrem no Rio de Janeiro pelas mãos da polícia, que esse temor no Rio de Janeiro se justifica de uma outra maneira. Aqui a gente tem um número muito grande de pessoas mortas dentro da sua residência. A gente fez um levantamento em Pernambuco no ano passado, a gente só faz o levantamento pelas notícias que saem na mídia, né? Em torno de 23% das pessoas que foram assassinadas em Pernambuco no ano passado morreram ou dentro das suas residências ou muito próxima a elas. Então, isso mostra essa lógica, né? Desvenda um pouco dessa lógica de que são pessoas destinadas a morrer, se não pela mão da polícia, que aqui ainda em torno é um número, não gosto de dizer número pequeno, né, porque não devia ter morte pela polícia, mas comparando com o Rio de Janeiro, comparando o que foi São Paulo e o que é Bahia hoje, é em torno de 100, 120 pessoas por ano que morrem pelas mãos da polícia. Então, agora tem um número grande
de homicídios que são por esses outros grupos que também coloca a população numa situação de muita ameaça. Quando a gente fez o movimento de realizar as conferências populares de segurança pública, as pré-conferências, até a gente chegar na conferência maior, essas populares teve território que a gente não podia dizer que estava discutindo segurança, a gente botava outro tema. Vamos discutir lazer e cultura, e segurança e prevenção, alguma coisa assim, mas sempre puxando para um lado mais para prevenção e etc., porque a gente não podia discutir, colocar no título que estava discutindo segurança pública, porque não era questão de ameaça a quem estava indo lá fazer a conferência, mas de ameaça à comunidade, que fica lá. A gente se retira, a gente volta para casa, mas a comunidade fica lá e poderia sofrer os efeitos dessa violência, dessa intimidação. Então, só queria pontuar isso, e só aproveitando um pouquinho da discussão anterior, que eu acho que apareceu um pouco na fala da Marisa, da necessidade da gente disputar também, óbvio, que a gente precisa disputar esse público, a gente precisa dialogar com ele, a gente não precisa que eles traduzir nada porque eles entendem, mas a gente precisa mediar, a gente precisa se propor a disputar essa narrativa, que muitas vezes é uma narrativa reproduzida pelo pastor da igreja, que é reproduzida pelo programa sanguinário de TV, então a gente também tem se proposto, a gente fez até um materialzinho, não sei se dá para ver, sabe aqueles folhetinhos que entrega na igreja? São uns folhetinhos que a gente tenta discutir, por exemplo, encarceramento, né? Fala que Jesus foi preso, foi torturado, ele foi preso injustamente, mas e os presos que estavam lá junto com ele, que ele perdoou? Né, que ele teve compaixão. Como é que a nossa sociedade está entendendo o encarceramento no Brasil e a necessidade de reivindicar dignidade para essa população e para os sobreviventes desse inferno que é o cárcere? A gente também tem um falando sobre morte de crianças e adolescentes, para dialogar diretamente com esse público, porque a igreja fundamentalista, não estou falando da igreja como um todo, mas os setores da igreja que são fundamentalistas, eles estão fazendo isso há muito tempo e estão conseguindo sucesso. Então, se a gente não se dispor também a dialogar com esse público, a gente deixa um espaço enorme para que eles possam também continuar reproduzindo esse tipo de violência. Queria só contribuir rapidamente, assim, esse desafio ele é muito complexo, principalmente quando, por exemplo, na rede, os ativistas são moradores do território. Então, a situação ela se complexiza muito, inclusive com o pessoal que é jurídico, né? Onde, assim, quem mora nos territórios, a coisa ela é bastante complexizada, e é importante a gente pensar que, em São Paulo, por exemplo, quando a gente está falando de cada um, em São Paulo, nós temos agora as câmaras, né, que isso implicaria numa diminuição de morte. Mas isso tem uma situação que a gente está vendo, junto com isso, é uma quantidade de mortes de um jeito totalmente... É uma morte-execução, quer dizer, o menino não morre com um tiro, o policial descarrega todas as armas, quer dizer, é uma violência, uma agressão, um ódio por essa população, e essa cultura, e é isso importante que a gente fale, né? Que vocês já trouxeram um pouco, o que significa essa cultura da polícia militar, né? Eu acho que a gente pode minimizar essa história, mas não dá para negar que a polícia militar ela já teve inimigo, ela é uma herança da nossa ditadura civil-militar, mas ela permanece, e os inimigos são esses meninos jovens que moram em territórios vulnerabilizados. O que a gente, por exemplo, nós temos as câmeras, e nós temos hoje uma diminuição de meninos que estão sendo encarcerados, e a gente não consegue, ou muitas vezes não consegue entender o que acontece. Na verdade, nós temos uma situação que a polícia e a segurança pública, entre aspas, não está nos territórios somente, quer dizer, ela tem essa ação mais complexa, que é matar, que é forjar, mas tem uma situação que a gente vê aqui muito, que a gente não vai chamar de milícias, mas que a gente pode dizer pseudo-milícias, que a polícia está o tempo inteiro, sonegando esses meninos, fazendo... E aí a gente tem várias situações que são bastante delicadas.
onde essa polícia ela começa a não prender para conseguir armas, para conseguir que esses meninos fiquem empregados dela. Então, aqui em São Paulo nós estamos vivendo uma situação, já que o Tainá e a Edna falaram sobre a questão dos políticos, é importante pensar quem está como vice do nosso presidente, considerando as chacinas que aconteceram aqui em São Paulo. Nós consideramos que essa questão de segurança pública é tão complexa que a gente leva os casos na corregedoria das polícias e as pessoas que estão sendo as vítimas, corregedor vai, os policiais corregedores vão nas casas e falam, não confiem na rede, porque eles não estão do lado de vocês. Eu acho que essa questão é uma questão preocupante, mas que a gente tem que arrumar uma forma da gente lidar com essa situação. Nós nunca tivemos situações como o Tainá está trazendo, mas as situações elas acontecem de forma sublineares. Né? Obrigada. Bom, a gente está chegando aqui nos 5 minutinhos finais do nosso encontro. Eu queria agradecer a Edna, ao Tainã e a Marisa pela participação e também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela transmissão. E pedir também para que as pessoas que estão assistindo acompanhem o trabalho dessas pessoas, né, do Fórum Popular de Segurança Pública, do GAJOP, do Coletivo Papo Reto, da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, de se aproximarem dessas iniciativas também para ter porque aqui no encontro a gente tem um tempo muito restrito para discutir muitas coisas que são complexas e que a gente tentou aqui trazer, né, os palestrantes principalmente de uma forma um pouco mais condensada diante das várias diferenças regionais e de dinâmicas que se tem em cada estado, né? Então, eu queria pedir, por gentileza, para que cada um fizesse as suas considerações finais aqui, bem rapidinho. E, mais uma vez, obrigada ao Fórum de Segurança Pública pela oportunidade de estar trazendo esse debate que é super importante, não só para as pessoas diretamente envolvidas no controle social, mas também para quem está assistindo, que se traga outras visões para que possa também contribuir nessa luta que é coletiva. Obrigada. Já começo aqui fazendo minhas considerações finais, agradecendo muito à equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública por estimular e proporcionar esse espaço para discussão. Tenho certeza que, se a gente não conseguiu trazer tudo que a gente queria, boa parte disso a gente conseguiu bater essa bola aqui para tratar desses principais gargalos. Agradecer também aos colegas que participaram, a Tainã, agradecer a Marisa, agradecer a mediação da Jennifer. Estamos à disposição. A gente não consegue ter uma comunicação tão rápida assim. Vocês podem procurar alguma coisa do Fórum Popular de Segurança do Nordeste, talvez não achem muita coisa, mas vão pelas organizações que a gente vai apresentando o que está sendo feito. A gente está nesse momento de rearticulação, depois da pandemia foi muito desafiador, mas estamos com um bloco na rua e a gente vai continuar levando essa discussão e priorizando para que ela aconteça da maneira mais popular possível. Valeu, pessoal. Olá, gente, tudo bem? Fazer também aqui rapidinho, novamente agradecendo aí esse bate-papo. Aprendi muita coisa aqui, fiz muitas anotações, anotei mais as coisas que eu estava aprendendo de vocês do que eu queria, as coisas que eu queria falar. Isso, para mim, é um ótimo sinal, né? Dizer o quanto que é importante a gente estar debatendo isso e estar debatendo isso com diferentes estados, né? Porque a segurança é um negócio que pega tanto a gente, né? Que muitas vezes a gente tá brigando ali naquela emergência, a gente quer logo que aquele tiroteio pare, a gente quer logo que essas pessoas parem de ser mortas, que essas pessoas parem de ser violadas, então a gente acha que essa é o único debate possível ali nessa esfera, e não percebe muitas vezes que a segurança pública, ela vem de uma esfera muito maior, ela também abrange questões de saúde, questões de educação, saneamento, e óbvio, uma discussão grande com vários outros estados, é totalmente diferente a realidade do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a de Pernambuco, né, de várias cidades espalhadas pelo Nordeste, do norte do país. O Raul Santiago ele está lá indo bastante em Manaus também, descobrindo realidades absurdas. No sul do país também é uma outra realidade muito louca.
né? Então, a gente precisa muito debater, levantar várias dessas questões. Eu agradeço muito por participar disso aqui e colocar um pouquinho o ponto de vista do Coletivo Papo Reto que a gente vem fazendo. Valeu, gente. Obrigado. Também agradeço, eu acho que é isso, acho que mostrar esse outro lado é super determinante, as leis estão aí, a Constituição está aí, mas se a gente não tiver, enquanto poder popular, enquanto construção, enquanto controle popular, elas vão continuar acontecendo. Eu acho que nós temos que deixar bem explícito que não faltam leis, não faltam regras, não faltam, mas a regra ela pode ser pensada como eles queiram, e quem vai poder pensar, como você falou do GAESP, que vocês acabaram de falar que tiverem, a importância do poder popular para que qualquer avanço continue acontecendo, a importância do poder popular para que minimamente as pessoas possam estar vivas. Elas sofrem, mas elas também podem ser atoras e possam... Esse aprendizado que a Edna trouxe, que a Tainá trouxe, é uma possibilidade de a gente reforçar. Somos ainda muito poucos, porque, volto a dizer, o medo perpassa as relações. O que você traz, Tainá, é uma coisa que você pode dizer, pô, que legal, olha, mas ele fica um herói, sendo que, e é mesmo, né? Mas assim, como isso pode ser um direito, né? Como isso pode se transformar no direito? Porque, ao invés disso, nós estamos vendo a militarização das escolas, a entrada da polícia na escola e a cultura da violência aparecendo nesses processos. Então, queria parabenizar, agradecer a Edna, a Tainá, a Jennifer, que é parceira há muito tempo, de que eu acho que eu posso terminar assim, só existe a possibilidade de uma mínima segurança pública popular se tiver o controle popular. Porque a gente sabe, o Estado tem lado de classe, de raça, de gênero, e a gente está aí para ressignificar tudo isso e lutar. Parabéns para todos vocês. Muito obrigada a todos aí. Espero que continue também acompanhando a programação do fórum. Um grande abraço a todos.